Boa tarde, professor, tudo bem? A gente vai representar agora a parte B do projeto. Primeiro, você pediu para mostrar rodando os seus arquivos de texto, então a gente tem aqui o primeiro arquivo de texto, a simulação dele no modo rápido, sem interação humana, e aí a gente vê que é um resultado esperado e satisfatório, né? As tarefas foram realizadas como se pretendia. A gente tem a imagem gerado também. A imagem a gente está usando a mesma que a gente usou no primeiro, na parte A do projeto. Ela tá meio cru, mas ela é certa e funcional, né? Tipo, a gente vê que as informações estão corretas, elas batem com o próprio diagrama do aplicativo e, e também, né, tipo, que elas estão corretas mesmo. A gente vai mostrar agora o segundo arquivo seu que o senhor mandou. É válido lembrar agora, tipo, tá mostrando ali o quantum igual a 3 e agora o quantum é funcional, tá? É, para prioridade o quantum é funcional, mas a gente pôs para ser funcional para todos os outros. Então agora se você usar o quantum, por exemplo, num FIFO, ele vai virar um round robin, né? Então o quantum tá funcional, tá legal. Esse é o segundo arquivo seu e a gente nota, né, a execução das tarefas. Quando que ocorre preempção? Ou quando o quantum finaliza, né, que aí ocorre tipo aquela leitura para ver se qual a tarefa que vai receber o processador, sendo que pode ser a mesma tarefa sem problema algum. Quando entra uma nova tarefa, ou com evento, né, de escrita e tudo mais, quando uma tarefa sai da fila de bloqueados, e aí são os casos que ocorrem. Prioridade por si só não gera preempção. Isso está bem de acordo com a parte do Mazziero no livro dele, né? Prioridade por si só não está gerando preempção, porque lá no exemplo que ele colocou que tipo era preempção só por tempo e tudo mais, a gente meio que fez em cima dessa lógica. Aí esse é o terceiro arquivo, gera imagem também, a gente vê que está bem de acordo. E o É, terceiro? Aham. Agora o terceiro. é, agora é o terceiro, tá, desculpa. Agora o terceiro, também bem de acordo com o esperado. Também gera, temos a imagem gerada dele. Imagem também. Mesmo jeito. Pode ver, você pode ver que a imagem está bem de acordo com o que se espera no aplicativo também, né? Ela é meio cru, mas assim, ela é funcional e ela é correta. Indo pro quarto caso. Lado. Esse é mais longo, tanto que a gente tem até que usar setas, né, para ver o restante das tarefas. É, a gente fez a maior parte desse esquema, ele é muito longo, é mais complicado, mas pelo que a gente viu é o resultado esperado também, tá bem correto e tá bem de acordo. Uma observação, a gente está usando nas tarefas, a gente está movendo todas as tarefas para o task na R1, porque fica Oi? mais fácil de. A gente move as tarefas para o task, porque o leitor do código já lê o task como padrão, né? Uhum. Aí é isso, aí tem a imagem dele também. É, dá pra ver direto aqui, né? E no caso 5, que ele é bem parecido com o caso 4, né? A gente viu que teve só uma mudança nos mutex. Então, a diferença que ele tem, voltando aqui, ele é bem parecido, só na tarefa 6 que ele preempta antes aqui para tarefa 7, por causa dos bloqueios, mas funcional também. E aí, a imagem, do mesmo jeito. A gente vê que tá bem de acordo mesmo, né? Tá, tipo, eu acho que são os resultados esperados e a gente deu bastante certo neles. Acho que é isso a parte A, né? Acho que é isso, os testes, acho que era isso. Indo pro E código agora agora.
a gente vai fazer a parte B. A primeira pergunta era como que a gente colocou a prioridade por envelhecimento. Rion, você tá seguindo? Você Tô tá seguindo no já, tô meu? seguindo já. É que para mim demora um pouco a aparecer. Então, primeiro a gente dividiu a prioridade em duas. Então, essa priority ficou como uma prioridade dinâmica. E a base priority é aquela prioridade inicial. Isso é necessário porque no envelhecimento há a mudança de prioridade, né? Não tem como a gente preservar duas informações em um lugar diferente. A gente vai precisar da prioridade base, eventualmente, no envelhecimento. Eu já vou chegar nessa parte. A gente acrescentou também o alfa, né, na estrutura de configurações, para chegar no. Para ser, tipo, quando a tarefa estiver na fila de espera, quanto ela vai ser aumentada a prioridade dela. Aí vindo aqui no simulation.c, na parte do. Todo o código é reciclado, tá? É o que a gente mostrou na aula mesmo, funciona do mesmo jeito. E aí aqui no prepare, na função de prepare, é isso aqui? Simulation Vamos loads prepare. e simulation prepare. Simulation prepare. Aqui na parte do simulation prepare, a gente teve que pôr esse booleano de houve um evento, justamente para saber, tipo, se haveria preempção. Que aí entrou muito a parte do quanto, mas também essa parte da prioridade dinâmica, né? Então, assim, é bem importante. Aqui, na parte da prioridade dinâmica, uma grande diferença é quando ela entra. Você está no meu aqui, Rion, nessa parte? Tô vendo. Quando ela tá na running, quando ela é a tarefa running, ela vai receber a base priority. Então, o que acontece? Assim que a tarefa entrou na fila de execução, assim que ela está na fila de execução, ela é a tarefa que o processador está executando, ela volta para a prioridade base dela. Porque senão isso geraria uma prioridade absurda e alguém que pegasse, sei lá, um processador depois de muito tempo em espera ficaria com ele por um longo período de tempo também, e quem acabou de sair não ia ter chance de entrar de novo. Então ela volta para base priority. Na parte de preempção, propriamente dita, que na parte de preempção, a gente colocou que o caso da, de prioridade com envelhecimento é o mesmo da de prioridade. Então, o que que é o caso da preempção por prioridade? Se o best, que é quem é a cabeça da fila de espera, se a cabeça da fila de espera tem uma prioridade maior que a prioridade de quem está rodando, e lei-se que a prioridade aqui é a prioridade dinâmica. Então, se a prioridade dinâmica desse aqui for maior que a prioridade dinâmica desse aqui, que no caso de quem está rodando vai ser a prioridade base, ele vai poder entrar. Só que aqui não entra direto, né? Aquela flag que eu mostrei antes do houve evento, ela verifica se vai haver um evento mesmo e as preempções só vão ocorrer ou por tempo ou pelo houve um evento. Então, assim, ou o quantum terminou, então, assim, o quantum da tarefa terminou, então precisa fazer essa verificação de novo e pode ser que a tarefa ainda tenha maior prioridade, continue no processador sem problemas, ou entrou uma nova tarefa, ou uma tarefa saiu da fila de desbloqueados e vice-versa, né? Então, assim, prioridade sozinho não gera preempção. Eu acho que esses são os detalhes. As diferenças da prioridade normal. Essa prioridade é dinâmica. Então, assim, uma tarefa que tenha prioridade maior e comece rodando, ela pode perder o processador para outra tarefa que tinha uma prioridade menor antes, porque essa tarefa vai aumentar em alfa. Eu vou até mostrar aqui na parte de espera. Aqui. Então, assim, o accumulated waiting é o quê? Se a tarefa tá na parte do waiting na fila de espera, ela vai receber o waiting time, que é o que a gente mostra, o tempo de espera. E se for a configuração de prioridade por envelhecimento, a prioridade dela ainda aumenta na configuração de alfa, né? No config de alfa lá que eu mostrei antes em cima da TCB. Então é isso. As diferenças são essas. E eu acho que a primeira pergunta é isso. Ok, então.
para a segunda pergunta, a parte de mutex, eu vou começar falando pela parte do que a gente adicionou na própria TCB aqui. E primeiramente a gente adicionou, né? O principal é a própria lista de mutex. Então, cada TCB tem a lista de mutex, que é o que vai guardar as informações. E na simulação em si, a gente tem os mutex owners, que são quem segura os mutex, e o mutex waiters, que são quem está esperando os mutex. E como isso aqui pode ter vários que podem estar esperando, a gente tem uma fila desses mutex. Aqui também tem umas variáveis, mas é mais um pouco de controle, né? Então, mutex event count para saber quantos mutex tem e o index, algumas variáveis mais de controle. Então, indo aqui no simulador, a gente pode ir para o simulation step também, que é basicamente a parte principal do código. Step. Então, tirando aqui, a gente tem o simulation prepare. O prepare, ele tem uma partezinha também que eu já vou explicar daqui a pouco. Mas o principal é aqui, né? O que garante o serviço do mutex e atomicidade e tudo mais. Então, aqui, normalmente ele já rodava aqui normalmente antes. O que a gente adicionou, então, foram essas flags. Se eles estão bloqueados e não bloqueados. Então, o que acontece? Aqui é só a verificação se não está passando do limite do que foi adicionado. Então, primeiramente, ele lê no arquivo quantos mutex tem. Então, lá nas tasks, ele lê para cada tarefa quantos mutex pode ter. Então, sei lá, foi definido 30, então não pode passar disso. É só uma verificação para isso. Mas aqui daí começa a ficar importante. Ele, a partir da simulação, ele pega qual está correndo, qual está rodando, e pega se ele tem algum evento de mutex. Então, a partir disso, ele entra aqui. Se for um mutex lock, o que acontece? Ele vê se esse mutex lock é válido primeiro, né? Então, ele pega o ID. Se esse ID, né, não existir, no caso, esse value de mutex ID, é só para ver se não está saindo do escopo, né? Se não é -1, se não passou do máximo, que está limitado. É um limite grande, né? Acho que é 100, 1000, alguma coisa assim. A gente não colocou dinamicamente, né? Mas é um limite grande. Voltando para o Simulation Step. Então, aí é só uma verificação. E aí, tá. Caso seja válido, aqui é a parte importante, né? Ele verifica se já está livre ou, ou se ele já é a tarefa que está rodando, né? Então, eles continuam rodando se já foi ele, né? E se está livre, ele pega. Então, vai ser dele. Agora, caso contrário, ele vai bloquear essa tarefa que está tentando pegar. Ela está correndo, ela está rodando, e ela tenta pegar um mutex que já está bloqueado. Então, ele vai se bloquear e, consequentemente, depois, né, a gente vai ver que a outra tarefa vai acabar ativando, caso ela tenha prioridade, né? Tudo certo. Mas ela vai acabar ativando. Então, a própria tarefa que está tentando pegar o mutex que está em outra tarefa vai ser bloqueado e daí vai mudar as variáveis de controle dela. Então, esperando o mutex, um block tick também é só para controle, é só para colocar o máximo que pode ficar esperando, né? E vai colocar na fila de bloqueados. Então, né? Blocked e o restante aqui vai tirar da fila de rodando e vai deixar bloqueado. Bem, se for o caso contrário, né? Se for um mutex unlock, é bem simples. A gente só pega, novamente tem uma verificação se realmente existe, mas a gente pega e deixa desbloqueado e dá o release mutex. Esse release mutex é a parte legal também, porque ele tem essa parte aqui dos waiters. Então, quando a gente tem uma tarefa e ela bloqueia um mutex, alguma quer bloquear alguma coisa, a gente pode ter 10, 20, 30 tarefas que também querem aquele mutex e estão esperando, né? Então esse waiter vai ser um monte de, de outras tarefas que estão esperando. Então, quando acontece esse release mutex, a gente pega o primeiro que estava né, na fila de seja prioridade, que está na fila de prontos, né? O primeiro que estava querendo esse mutex. A gente pega ele, a gente tira o anterior, né? A gente já tirou o anterior, quer dizer. A gente remove o que quer, o mutex, da fila de bloqueados, e dá o mutex para ele e insere ele novamente na fila de prontos, que provavelmente ele vai entrar. E aí,
o mutex novamente fica bloqueado. Então a gente colocou o primeiro que estava na prioridade do mutex de volta para como saiu o outro, né? O mutex já ficou bloqueado novamente. Então isso é meio que garante também a atomicidade, porque no momento que um sai, o outro já entra e ele garante aquele mutex e deixa bloqueado. E aí, uma partezinha importante que eu acho também é no prepare, que é um ponto que o step ele entra direto para o prepare, né? E no prepare a gente tem um caso que é quando a tarefa é nova. Então, se a tarefa é nova, a gente também pergunta. Tipo assim, a gente pode ter uma tarefa que no instante zero já quer o mutex. Então, para esse instante novo, a gente bloqueia no instante zero. Então, ela não pode. Então, a gente já coloca ela direto nos bloqueados. E acho que é basicamente isso para a segunda pergunta. Para a terceira pergunta, que é o da- dos eventos de entrada e saída. Bem, a gente já tinha feito isso no projeto A gente acabou fazendo, a gente não tinha visto que não precisava fazer. É. A gente chegou a te mostrar em sala também essa parte. Então, Só- assim, o que acontece, logicamente, quando uma tarefa faz um evento de escrita e tudo mais, logicamente falando, acontece uma chamada de sistema. Como que a gente implementou isso, o Guion vai mostrar no código ali. Então eu vou até mostrar rápido, senão o vídeo vai ficar longo, né? Mas é basicamente nessa parte aqui. Opa, não, isso aqui não. Calma aí. Eu. Calma aí. Ah, aqui, verifiquei eventos de. Aqui nessa. Eu tava na parte de baixo, né? Tá. Aqui direto ele. É porque agora a gente tem essa. Esse que não tinha antes. A gente pergunta se não tá bloqueado pelo mutex, obviamente. E já verifica os eventos de entrada e saída. E essa parte é até um pouco mais simples, né? A gente só entra aqui. Bem, se isso aí é um pouco mais simples porque a gente não meio que depende das outras tarefas em si, né? A gente simplesmente olha para a tarefa, se ela tem um evento de entrada e saída, a gente tem que bloquear ela, né? Não tem o que fazer. No momento que a gente bloqueia, a gente tem uma chamada de evento e daí ele vai para outra tarefa, né? Então a gente deixa bloqueado, a gente vai saber que a gente tem um clock tick até o momento da duração, e aqui tem mais um só para por causa para dar a conta certa, né? Para bater a conta, porque a duração acho que está tirando um. A gente tem uma variável de controle, nextCO e dex, e a gente coloca na fila de bloqueados também. Então ele vai desbloquear quando chegar num block tick de novo. Tem a verificação disso no prepare também. Mas isso aí a gente já mostrou e só para não alongar muito, só vou dar uma demonstração aqui rapidinho. Mas tem aqui a parte também do fim de entrada e saída. Acho que é isso. Gente, eu acho que é isso também. E aí, essa é a parte B do projeto. Obrigado, professor. Tchau.